que o poeta quer dizer no discurso não cabe, e se o diz é para saber o que ainda não sabe. Uma fruta, uma flor, um odor que relume. Como dizer o sabor? Seu clarão, seu perfume? Como, enfim, traduzir na lógica do ouvido o que na coisa é coisa e que não tem sentido? Olá! Vocês acabaram de ouvir um belíssimo poema de Ferreira Goulart tematizando a diferença entre palavras e as coisas. Em especial, eu espero que você tenha prestado atenção nas 4 primeiras linhas que mostram pra gente que palavras e coisas são bem diferentes entre si. As palavras nomeiam os objetos do mundo, mas não são os objetos do mundo que continuam existindo independentemente de haver nome para eles ou não. Acontece que nós podemos, por meio das palavras, introduzir as coisas no nosso sistema cognitivo, no nosso pensamento. Bom, eu não sei se você tem acompanhado jornais, revistas, notícias científicas nos últimos anos, mas se você tem feito isso, você já percebeu que está assim se espalhando uma denúncia bastante preocupante, para não dizer uma palavra mais grave. E que denúncia é essa? Se trata da constatação que nunca se pensou tão pouco. Evidentemente, ao afirmar isso, eu preciso explicar para vocês a que tipo de pensamento eu me refiro, porque não quer dizer que nós passamos o dia inteiro com as nossas cabeças vazias. Pensamentos ocorrem, a mim, a você, a todo mundo, inclusive a crianças muito pequenas. Essa denúncia se refere ao fato de que há muito tempo não se tem uma ideia completamente nova. E o que eu estou chamando de ideia nova? Estou chamando de alguma grande descoberta que faz com que a gente reconheça que pensava que o mundo fosse de um jeito e, olhando mais de perto, ele não é. É uma ideia que revoluciona, que nos obriga a pensar diferentemente daquilo que pensávamos anteriormente à sua invenção. E é isso, gente, que se a gente olhar bem, cada vez é menos frequente e ocorre cada vez mais tarde com relação à idade do humano dono da ideia, se é que eu posso me expressar assim. É por esse motivo que assume toda a relevância a gente estudar esse tema que vamos fazer hoje, que é a linguagem humana e seus efeitos sobre o pensamento. O primeiro desses efeitos se refere justamente à organização do pensamento humano. Uma coisa é nós termos objetos isolados, objetos soltos no mundo, objetos parcelares, e outra coisa é nós sermos capazes de integrar esse objeto no nosso raciocínio anterior. Só para dar um exemplo muito corriqueiro, vocês imaginem, por exemplo, que eu chegue numa festa rave. E lá chegando tem jovens, muito mais jovens que eu, dançando músicas que eu desconheço, ritmos que eu desconheço, provavelmente fazendo movimentos que não são similares aos meus, movendo-se de maneira assim estranha, se vestindo de um outro modo. O que vocês imaginam que seria a minha primeira reação? Se vocês imaginaram que eu viraria as costas e iria embora, acertaram plenamente, porque um dos primeiros efeitos do desconhecido, daquilo que a gente não integrou ao pensamento anterior, é rechaçar, é fazer que continue no desconhecido. O pensamento transforma as coisas desconhecidas naquelas que nós conseguimos integrar na nossa vivência, no nosso modo de pensar, e a partir daí podemos criar
outras formas de utilizar esse objeto, formas talvez até bastante inovadoras. Para dar um exemplo mais claro, se vocês olharem, por exemplo, crianças muito pequenas brincando, qualquer lata vira um carrinho, qualquer pedaço de pau vira uma boneca, qualquer chuchu vira um boi. Mas para virar, é preciso falar a esse respeito. Sem a mediação das palavras, um chuchu é só um chuchu e a gente não consegue criar, não consegue transformar esse objeto em outra coisa. Então, eu pergunto para vocês, o que há de tão especial na linguagem humana? A linguagem humana nos livra, em primeiro lugar, do aqui e agora. Eu estou aqui agora, presa nessa sala, dando essa aula para vocês. Mas se eu conseguir me distrair um pouco, eu posso estar na Grécia, ou eu posso estar em Roma, bastando com que eu pense o nome dessas coisas, o nome desse lugar, me livra geograficamente desse espaço restrito. Do mesmo modo, a linguagem me faz manter o meu passado através das memórias, que eu posso inclusive compartilhar com os meus pares, amigos que viveram aquilo, ou transmitir para quem não viveu, e também me oferece um futuro. Vocês sabem muito bem que a maioria das conquistas que nós fazemos na vida começam inicialmente com palavras. Quem sabe se o ano que vem eu... E daí, se você for bastante persistente, o ano que vem, essa coisa que você